Galera, vocês gostam de As Crônicas de Nárnia? Uma das histórias de fantasia mais queridas de todos os tempos, mas por acaso vocês sabiam de todas as referências cristãs que tem na história? E por isso no vídeo de hoje vamos trazer as referências bíblicas que tem em Crônicas de Nárnia. Mas antes de começar, já deixa aquele likezinho maneiro que é pra dar aquela força. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui e venha fazer parte da nossa família. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E bora lá! Uma profecia diz que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva vão surgir para derrotar a feiticeira branca. Se é guerra que Aslan quer, é guerra que ele terá. E se você está chegando agora e ainda não nos conhece, eu me chamo Bruno Moura. Eu me chamo Ana e seja muito bem-vindo ao canal Senhor e Senhora Nerd. Não deixe de seguir também o nosso perfil lá no Instagram e na Twitch, @dupla de 2 nerds, porque nós somos uma dupla, somos dois e também somos nerds. É o que diz. E lembrando também que todas as quartas, 9h15, tem live aqui no canal. E as Crônicas de Nárnia já tinha muitos fãs, né? Logo após os filmes da Disney, eles ganharam mais fãs ainda, né? No Crônicas de Nárnia, a gente acompanha a história de 4 irmãos que entram em Nárnia através de um guarda-roupa mágico. Aí, eu, pelo menos, sempre quis ter esse guarda-roupa, Nossa, né? quem não queria ter um guarda-roupa que tu possa fugir do mundo real, pelo menos um pouquinho, né? Um minutinho sequer, assim, né? E embora muitos identifiquem as referências cristãs que existem na história, tem uma galera que nem imagina que por trás dos contos de C.S. Lewis existem muitos valores cristãos e personagens inspirados no livro sagrado. Exatamente. Mas antes de a gente começar a citar aí as referências pra vocês, a gente vai contar um pouquinho da história do autor desse livro, que é uma história muito legal e é muito parecida com outro autor que eu gosto muito, que é Auguste Curry. Eu gosto muito dele. Sim, lembra bastante. Lembra bastante. E C.S. Lewis nasceu em 1898 na Irlanda e já muito novo perdeu a sua querida mãe, o que foi uma espécie de estopim para gerar nele muitos questionamentos que mais tarde guiariam toda a sua obra e sua trajetória espiritual. E ele sempre se manteve assim muito forte como ateu. Isso também teve grande parte porque ele participou da Primeira Guerra Mundial e aí, ele nada que falava sobre qualquer tipo de Deus ele gostava de saber, ele não queria saber sobre esse assunto, né? De qualquer religião de que qualquer fosse Deus, religião, né? se tivesse algum Deus ali, ele não queria saber. Sim, porque imagina, né, cara, tu perde a mãe ainda, tu vive o horror da guerra, né? Sim. Tipo assim, tu vê o pior da humanidade. Exatamente. Aí acaba com tudo. Mas com o tempo, C.S. Lewis foi percebendo que a grande maioria dos autores que ele gostava e admirava muito eram não apenas religiosos, mas especificamente cristãos. Ele se perguntava muito como pessoas inteligentes, né, porque os amigos deles eram mega inteligentes, acreditavam nessas histórias que na cabeça dele pareciam contos de fadas. Sim, né? E realmente é o que muitas pessoas que não entendem o cristianismo têm isso na cabeça, né, que como tu consegue acreditar num negócio que tu não vê, que tu, né... Sim, eu vejo muitas pessoas falarem assim, ó, como é que é? O cristianismo ou a fé é para pessoa ignorante. Pessoa Sim. inteligente não é cristã, não acredita em Deus. Sim. É só uma historinha, né? O que é uma grande ignorância, na verdade. Mas foi durante uma conversa com seu grande amigo J.R. Tolkien, grande escritor por trás de O Senhor dos Anéis, que ele acabou aceitando o cristianismo puro e simples. E após a leitura de The Everlasting Man, C.S. Lewis então finalmente se assumiu e se tornou um grande cristão. E essa conversão eu vou dizer que veio para melhor para ele, porque foi depois disso que as obras literárias dele começaram a mudar e começaram a atravessar os oceanos, né? Ele começou a ficar muito famoso e foi onde a gente chega em Crônicas de Nárnia. Sim, que foi muito inspirada, né? Crônicas de Nárnia, apesar de vários outros livros, ele escreveu muitos best-sellers, como por exemplo o Cristianismo Puro e Simples, mas as Crônicas de Nárnia foi uma obra para crianças, né, que ele quis mostrar de certa forma ali o mundo espiritual e, digamos assim, as referências bíblicas de maneira que fosse atrativo para crianças poderem entender e ler, né? Sim. E foi uma das obras mais famosas e queridas dele. Que apesar de ganhar 3 filmes, na verdade Crônicas de Nárnia tem 7, né, livros, né, sobre Crônicas de Nárnia, que cada um, eu particularmente acho um melhor que o outro, né. O primeiro livro que a gente tem é O Sobrinho do Mago, que esse não ganhou um filme, que esse realmente eu queria um filme desse, né, porque daí explica muita coisa da Sim. onde veio o guarda-roupa, né. A gente também tem O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que esse sim virou filme. A gente também tem O Príncipe Cáspia, que também virou filme. A Viagem do Peregrino da Alvorada, que também é um filme. A Cadeira de Prata e A Última Batalha, que esses dois não tem filme,
né? E agora então, né, o motivo desse vídeo, vamos falar pra vocês as referências bíblicas que a gente achou nesses livros, né, que eu acho que é muito interessante vocês saberem. Mas nós vimos o punhal, a feiticeira. Se a feiticeira entendesse o significado de sacrifício. O primeiro livro, que é O Sobrinho do Mago, a gente vê a história de Diggory, que atravessa outros mundos para ir atrás da sua amiga Polly. E aí, pra mim, já começa algumas referências. Que ele vai num mundo onde ele é simplesmente escuro e vazio. Né? Se quem conhece a criação, a história da criação do mundo, né? Tudo era vazio e escuro. Aí já vem a primeira... A primeira referência. Logo depois ele encontra um leão que tinha lá, que o leão ficava cantando e todas as coisas que o leão cantava tornava vida, se criava, né? Aí já tem outra referência. Sim, é muito também. interessante no começo do livro, porque o leão ele começa a cantar e mandar as coisas serem criadas, ordenar, bem como Deus na Bíblia mesmo, assim, e começa, né, a criar as árvores, começa a criar a floresta e começa a nascer Nárnia, muito interessante, né? Isso. E antes da conclusão de Nárnia, os dois amigos, eles libertam Jade, que no caso seria depois a feiticeira branca, né? E aí a gente também já tem outra referência de alguém que foi liberto, né, digamos assim. Sim, ela representaria ali o pecado original, exatamente, né? Sim, a gente tem ali os dois primeiros humanos em Nárnia, né, o que nem muitas vezes é referenciado ali como os filhos de Adão e Eva. Eles seriam um Adão e Eva, né? Os primeiros humanos ali no paraíso, criado por Aslan, né? E a gente tem a Jade, a feiticeira branca, que vai tentar eles, exatamente como acontece no Jardim do Éden, né? E causa todos os problemas que acontecem na história ali. É realmente muito interessante, muitas referências na verdade, à criação, né? Esse aí é um dos que eu acho que mais tem referência, né? Porque a criação do livro é a criação do mundo ali vazio, e nem tava... É tipo... primeiro capítulo de Gênesis inteiro ali. Tipo isso, assim, tu vê claro, lendo o livro, assim, você vê claramente, assim, as referências a Gênesis ali na história, né? E daí nós vamos para o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, talvez uma das histórias mais famosas, né? Provavelmente a mais famosa aí de todas essas crônicas, né? E é uma história sobre se encontrar Deus. E é muito interessante, né? Começa com a Lucy, que ela é a primeira que descobre que o guarda-roupa leva a outro mundo, né? Representando, como a gente vê muitas vezes na Bíblia, falar sobre a inocência da criança, né? Ou para sermos como crianças se quisermos encontrar como Deus, né? Nosso coração precisa ser como de uma criança, né? Depois os irmãos deles vão ali para Nárnia, né? Onde eles vivem várias aventuras. Nós temos ali a referência a Jesus Cristo, no momento em que Aslan se entrega para salvar os humanos ali e depois acaba ressuscitando na presença das duas meninas ali, né, das duas irmãs, né, o que é muito interessante. Tem uma parte que eu acho incrível, que é quando o Aslan tá ali defendendo o que foi o Judas, digamos assim, digamos o Pedro, ali, o Edmundo, né, que traiu eles ali, e a feiticeira fala, não, que de acordo com a lei, ele pertence a mim. Daí o Aslan pega e diz pra ela assim, não cita a lei pra mim, porque eu tava lá quando foi escrito. É muito, a magia profunda, ele fala, né. E tem outra referência também, quando ali ele é sacrificado, que a pedra, ela se rompe, né? A mesma coisa que acontece com o véu se rasga, né? Ou seja, dá abertura pra gente falar diretamente com Deus. Então, essas referências eu acho muito legal. E ele foi sutil nas referências, né? Sim, exatamente. No mesmo momento em que Jesus Cristo é crucificado, né, o véu do templo se rasga ali no templo, né? E a gente tem a pedra que simbolizava esse véu sendo rompida também no meio, exatamente no filme ali, As Crônicas de Nárnia. Então, as referências a Jesus Cristo nessa história são muito legais. Sim, e também tem o Castelo Caim Parabel também, né? Que é o castelo onde os filhos de Adão e os filhos de Eva vão reinar ali no final do filme, né? Também fazendo uma referência que aquela promessa que a gente tem, né, de ser feitos os reis e rainhas no grande final ali no paraíso ao lado de Deus, né? E o terceiro livro, né, que também tem filme, que é O Príncipe Caspian, esse já veio para mostrar onde as pessoas estão começando a perder a fé ou perderam a fé totalmente, e a dúvida, né? E a dúvida também. E nesse a gente vê os 4 irmãos retornando a Nárnia para pegar e falar, não, ó, Aslan existe, ele tá aqui, a gente pode provar, vocês têm que acreditar nele, né? Isso acontece muito hoje, né, das pessoas saírem, né, deixarem de acreditar em Deus e tal, e as outras pessoas dizem, não, olha, ele tá aqui, a gente tem como provar, existe milagre, coisa e tal, né?
E eles voltam pra Nárnia ali pra ajudar. Algumas pessoas continuam desacreditando, outras começam a acreditar e aos poucos elas começam a ver que não, realmente Aslan existe, ele tá ali pra ajudar, né? Pra Sim. deixar a Nárnia como era antes, né? Sim, assim como nas histórias ali, né, como na Bíblia, a mais nova, né, a Lucy, é aquela primeira a ver Aslan, Sim. porque é aquela que tem mais fé em Aslan, né, e os outros não vê, eles demoram a ver, né? Sim. E aí, conforme as pessoas vão voltando a acreditar, vão recuperando a fé, elas conseguem ver Aslan. Aquelas que não recuperam a fé não conseguem ver ele, infelizmente. E na história, O Cavalo e Seu Menino, esse não tem, infelizmente, não tem filme, né? É uma história que, digamos assim, representa Moisés. Nós acompanhamos o personagem Shasta, que foi abandonado pela sua família quando era pequeno e foi adotado por outra. Mas todo o tempo ele era protegido por Aslan. Aslan acompanhava a história dele. Que no caso seria a Miriam que continuava ali acompanhando Moisés, né? E óbvio que a mãe de Moisés virou mãe de leite dele e tal, né? Então eu acho a história de Moisés incrível, né? Sim, e tipo assim, Deus nunca esqueceu de Moisés, né? Que usa ele depois ali para libertar o povo no Egito, né? O próximo livro é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Esse a gente acompanha o Eustáquio, que eu, na verdade, tinha um ranço desse menino, no né? filme tem bastante ranço dele no começo. Exatamente. Pra quem quer saber, ele agora é o que tava pra fazer o Adam Warlock, né? Adam Warlock, é o mesmo ator, né? No filme. O mesmo ator. Mas, enfim, né? Esse gurizinho dava um negócio, né? Mas ele, por ter feito algumas coisas, acaba virando um dragão, né? E aí, com o passar do tempo, ali, ele vai aprendendo as coisas, vai se arrependendo e volta ao normal, né? Essa é uma coisa muito legal. Sim, o comportamento dele, o pensamento dele passa por uma transformação bem interessante, assim, ele passa de um guri, né, snob, nojento, avarento, para uma pessoa humilde, né? Sim, e isso a gente vê em vários profetas, em vários discípulos, né, que estavam ali, que eles eram pessoas que faziam algumas coisas, mas aí por acreditar em Deus, tinha uns até que eram perseguidores de Cristo, Sim. né, e daí por Deus mostrar pra eles, ó, eu sou isso, como eu sou de verdade, eles começam a acreditar e eles vão mudando, vão ficando limpos, né, e se transformando no que eles realmente eram pra ser, né. Sim, e a mensagem desse filme eu acho pra mim uma das melhores, que é quando o Aslan fala pra Lucy, porque a Lucy tá preocupada, porque ela não vai voltar pra Nárnia mais, e ela, tipo assim, poxa, Aslan, eu nunca mais vou te ver. Sim. E daí ele fala pra ela, não, Lucy, em seu mundo eu também estou, mas eu tenho outro nome, que você precisa aprender a me reconhecer. Bah, é muito legal essa parte. Muito legal, isso é muito legal. Chega a arrepiar, assim, quando ele fala essa parte. Não, ainda mais com o leão falando. Sim, e pra quem não sabe, né, não tá ciente, o leão, né, pra nós cristãos, que significa o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo pra representa nós, né? Jesus, né? Muitas referências a Jesus como leão, né? Então, é muito interessante, né? A palavra Aslan em turco significa leão. Sim. Né? Então é muito interessante isso. E nós temos o livro A Cadeira de Prata, onde Eustáquio volta com sua amiga Gil para Nárnia, né? E esse livro é uma história sobre provação de fé. Lá eles recebem uma missão de Aslan, mas por não ter fé, por achar as coisas muito difíceis, eles resolvem não obedecer como Aslan pediu, e muitas coisas começam a dar errado. Sim. Né? Por eles não seguir as instruções como Aslan disse que teria que ser. Mas quando eles voltam para o caminho, quando eles resolvem escutar a voz de Aslan, todas as coisas voltam ao normal e começam a dar certo normalmente. É isso, daí já me lembra muito Jonas, né? Que Deus mandou ele pra ir pra Nínive e ele, tipo, não, peraí, aquela cidade ela tá bagunçada, eu não quero não. Foi parar dentro do peixe. Aí foi parar dentro do peixe, né? Mas ele vê da importância de obedecer a Deus e ele vai e dá tudo certo, né? Tipo, toda aquela preocupação que ele tinha, que poderia acontecer com ele lá, não acontece. Sim. Acontece que Jonas não queria, porque ele achava que aquele povo não merecia Deus, né? Sim. E é muito interessante o que acontece na Bíblia, porque em determinado momento Deus planta uma árvore ali e ele gosta daquela árvore. Sim. E depois Deus consome com a árvore e ele fica chateado. Aí Deus fala pra ele, poxa, tu te apegou nessa árvore que nasceu agora. O que tu deixa pra mim, que tô falando dos meus filhos ali, Sim. que eu criei a vida inteira, nem que eu conheci. Tu quer que eu não me apegue nos meus filhos? Pô, como assim, né? Sim. E é mais ou menos o que acontece, né? O que a gente vê nessa história aí, a cadeira de prata, né? Tu não querer obedecer, né? Como acontece na vida quando a gente não quer, né? Escutar os conselhos de Deus na nossa história. E eu acho que o último livro, ele faz bem referência, assim, porque tudo tem um começo, como foi lá no Sobrinho do Mago, e realmente tem que ter um final, né? Que é a última batalha, o nome do livro, que a gente pode ver
como se fosse o livro de Apocalipse sendo citado aqui, né? Sim. E como em Apocalipse, né, sempre a gente acredita que vai surgir o anticristo, que vai dizer, ó, eu sou Deus, né? Falso Deus, falso Deus, né? Vocês têm que fazer isso, isso, isso. Isso acontece na batalha final, né? Onde 2 animais, eles se vestem com uma roupa de leão ali pra dizer que eles são o Aslan, né? E começam a pedir ali pros outros fazerem coisas pra ele e tal. E daí, no final de tudo ali, as pessoas estão esperando que o Aslan, tipo, faça o milagre final, mas na verdade, como ele é um deus falso, ele não vai acreditar, não vai fazer. E aí tem aquelas pessoas que acreditam no Aslan de verdade, elas conseguem ser salvas, né? E os que não acreditam perecem ali, né? Sim, no final, né, as pessoas que acreditavam realmente em Aslan vão para o chamado país de Aslan, que seria o nosso céu da Bíblia, né? Vai nos visitar em nosso mundo? Vou ficar vigiando vocês sempre. Como? Em seu mundo, eu tenho outro nome. Devem aprender a me reconhecer nele. Foi para isso que foram trazidos a Narnia. Tendo me conhecido um pouco aqui, podem me reconhecer melhor lá. Vamos voltar a nos ver? Vamos, querida. Um dia.